Olá, amados e amadas, graça e paz, a parte daquele que vive e que reina para todo o sempre, o nosso único e soberano Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados e que ressuscitou para nossa justificação. Com seu sangue nos comprou e nos lavou de todos os nossos pecados passados, presentes e futuros, nos dando nele mesmo a eterna salvação. Por isso cremos na sã doutrina da salvação, ou seja, uma vez salvos, salvos para sempre. Ok? Dou graças a Deus por mais esta oportunidade de aqui estar como seu príncipe para o anunciar. E também quero agradecer a Deus por aqueles que têm acessado estes vídeos e continue acessando. Não se esqueça de dar o seu like, e aqueles que ainda não são inscritos no canal, se inscreva no canal, que fazendo assim estamos de acordo com a vontade de Deus, que é proclamar a sã doutrina de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quanto mais, hoje nós vamos dar continuidade falando sobre a sã doutrina. Já tenho falado aqui a sã doutrina, um só evangelho, a sã doutrina, um só batismo, 1 e 2 e 3, e hoje quero falar a respeito da sã doutrina, o divórcio e a separação, ok? Que Deus nos conduza, né? E nos dê entendimento conforme a sua palavra. Há divórcio, a palavra confirma que há divórcio. Há separação, a palavra confirma que há separação. Mas qual a posição da igreja, do cristão, dos filhos de Deus com relação ao divórcio? Porque Deus não criou o divórcio, Deus criou o matrimônio, Deus criou o casamento. Por isso nós podemos conferir coisas espirituais com espirituais, vendo o que é o divórcio, quais são, né, os benefícios do divórcio e quais são, né, os não benefícios do divórcio. Eu quero desde já que o divórcio não traz nenhum benefício para os filhos de Deus, nem para a igreja de Cristo. Por isso que nós vamos mergulhar nas escrituras para falar a respeito de divórcio. E o texto básico deste tema está em Malaquias capítulo 2, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio, e também aqueles que cobrem de violência as suas vestes, diz o Senhor do exército. Portanto, cuidai de vós mesmo e não sejais infiéis, ok? Aqui, logo como texto básico, nós temos aqui o Senhor dizendo em sua palavra que Ele mesmo odeia o divórcio, o repúdio. Ou seja, Deus não criou o divórcio para os seus filhos, porque Ele estaria indo contra o que Ele mesmo criou, conforme diz a palavra em Hebreus capítulo 13, que digno de honra entre todos seja o matrimônio, diz a palavra. E em Gênesis diz que o Senhor, quando criou o casamento, a união entre Adão e Eva, diz a palavra que o Senhor viu que isto era bom, ok? Então, nós temos que, segundo as Escrituras, conferindo coisas espirituais, entender que Deus não é a favor do divórcio nem da separação, ainda que eles existam, e somente em casos
de relações sexuais ilícitas é que tem que se manifestar aí um divórcio, mas mesmo na manifestação do divórcio por causa das relações sexuais ilícitas, a Bíblia não dá apoio a um segundo casamento. Ainda que a reforma protestante, né, veio, né, e introduziu no meio do povo de Deus o divórcio. Mas o divórcio não está, nem estava no coração de Deus, mas sim no coração endurecido dos homens. Diga a palavra como hoje ainda está. Divórcio não é uma solução para os problemas do matrimônio do povo eleito de Deus. Vamos ver o que diz Mateus capítulo 19, né, com relação ao divórcio. Ali quando Jesus é experimentado, né, pelos fariseus, diz aqui a palavra, em Mateus capítulo 19, né, versículos 3 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio fez homem e mulher, e que disse: por esta causa, pela causa do casamento, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicou-lhes, os fariseus replicou: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? A resposta de Jesus, versículo 8, respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Adultério. Disseram-lhes os discípulos: se esta é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado, ok? Aqui nós vimos, né, que Jesus estava diante de fariseus que o experimentavam. E os fariseus aqui, eles tentaram Jesus com o divórcio, né? E eles fazem a pergunta ao Senhor Jesus se era lícito o homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo. É o que está acontecendo hoje no meio do povo de Deus. E aí nós vamos ver a resposta do Senhor Jesus, que diz que, porque ele não tem lido o que é desde o princípio. O que diz desde o princípio? Por esta causa, pelo casamento, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua esposa, e serão os dois uma só carne. Já não são mais dois, agora é uma só carne. Portanto, o que Deus, olha só, ajuntou, não separe o homem, ou seja, não há dissolução do casamento criado e abençoado por Deus. Deus criou o matrimônio, Deus criou o casamento e não deu a nenhum homem autoridade para dissolvê-lo ou separar, ok? Depois ele vai dizer:
eles perguntam ao Senhor, e por que então mandou Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Aí Jesus vai dizer, por causa da dureza do vosso coração é que permitiu Moisés carta de divórcio e repudiar a sua mulher. Eu, porém, aí o Senhor vai agora ratificar o poder, né, do princípio, né, e da palavra, que é a sã doutrina com relação ao matrimônio. Eu, porém, diz o Senhor, eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E quem casar com a repudiada também comete adultério. Ou seja, a palavra do Pai ali mostra que há uma forma de divórcio para conceder o divórcio, diz a palavra. Ele não proíbe o divórcio, mas o divórcio não abre as portas para um segundo casamento enquanto viver o marido, enquanto viver a esposa. É isso que a palavra está dizendo, e não dizendo que mesmo em casos de relações sexuais ilícitas, você pode botar aí o adultério, a prostituição, a fornicação ou qualquer forma de sexo fora do casamento. A parte ofendida, vamos dizer assim, ela pode sim pedir o divórcio, mas desde já saiba que o divórcio não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós tenhamos um coração circuncidado pela palavra e com a graça dele perdoe. Nesta posição confiante no poder de Deus, que é o Deus do impossível, é o Deus que pode todas as coisas e nenhum dos teus desígnios podem ser frustrados. Então nós temos que crer que nós servimos a um Deus dos impossíveis e que não há relacionamento matrimonial, seja qual for a diversidade, que ele não tenha a resposta com paz, com a solução e a restauração para que não haja divórcio nem separação. Vamos lembrar um pouco o que aconteceu no princípio. Adão, né, e Eva, né, Adão foi induzido a desobedecer a Deus, foram expulsos os dois do jardim do Éden e na caminhada depois do pecado viu homicídio dentro da família, né? O filho Caim mata Abel e vários problemas que começou a se manifestar depois do pecado. Contudo, Adão e Eva não se separaram. Então, a palavra do Pai mostra que o modelo do matrimônio para nós, os teus filhos, é o princípio. E depois, quando ele diz que quem casar vai cometer adultério, e quem casar com a repudiada comete adultério, os discípulos ficaram, né, assustados, porque eles confiavam, né, os judeus confiavam na carta de divórcio permitida por Moisés. E olha que a carta era concedida por qualquer motivo, não pela a relações sexuais ilícitas. E mesmo assim a separação com estas condições de adultério, conforme a igreja hoje está defendendo, que em caso de infidelidade conjugal, o traído, né, ou a traída, peça carta de divórcio, fique livre e case. A Bíblia diz não. Se casar, vai cometer adultério. Tanto a repudiada quanto o que a repudiou. Tanto o repudiado quanto a que o repudiou. Então, não é verdade que alguns estejam ensinando que haja divórcio no meio do povo de Deus. Não estou dizendo que o divórcio não existe, nem a separação, ele existe, mas não com a permissão de Deus e a sua palavra para um segundo casamento enquanto viver o marido. Então, os discípulos ficaram, né, assustados e disseram, Senhor, e esta é a condição do homem com relação à sua mulher, não convém casar.
E a resposta do Senhor foi: nem todos estão aptos para este conceito. Ou seja, ele vai dizer, somente aqueles a quem é dado. Pai, Deus está dizendo aqui, por intermédio de Cristo, que Ele não criou o casamento para os filhos do diabo. Ele não criou o casamento para a desobediência, ou os desobedientes, mas criou o casamento para os seus filhos. E estes estão aptos a receber este conceito como Adão, né, que recebeu de Deus, e mesmo com todas as situações adversas, não se separaram. Não houve divórcio. E hoje nós temos visto nas igrejas que muitos divórcios têm se manifestado mesmo sem a infidelidade conjugal. E muitos, neste engano, nesta falta de conhecimento, têm contraído o segundo casamento, e a palavra de Deus diz, está em adultério. Está em adultério. E uma vez que, estando em adultério, é claro que nós vimos no princípio ali de Malaquias 2,16 que Deus odeia o divórcio. Se Ele odeia, Deus não pode abençoar aquilo que Ele odeia, né? Então, para que haja segundo casamento, é preciso que uma das partes, né, morra, diga a palavra. Não há como haver segundo casamento com a bênção de Deus enquanto viver os cônjuges. É a palavra quem diz, amados, não tenha medo da palavra e não saia crendo em coisas que contradiz a Deus e aos seus apóstolos, ou seja, a sã doutrina. O que falou o apóstolo São Paulo com relação ao divórcio e o segundo casamento? Vamos ver aqui, diz a palavra, em 1 Coríntios capítulo 7. Aleluia, Jesus. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1, vai dizer assim a palavra do Senhor. Primeiro precisamos entender qual foi o propósito de Deus com o casamento para nós, os seus filhos. Como ele diz lá, que nós dele recebemos a autoridade para receber este conceito, ou seja, receber o ensino a respeito do casamento e termos a bênção dele no casamento, mesmo no meio de uma geração pervertida, onde hoje é permitido o divórcio por qualquer motivo, né? A separação por qualquer motivo, e não somente por causa das infidelidades conjugais. Mesmo no povo de Deus, havendo se houver, que Deus nos guarde, né? Porque nós não confiamos em nós mesmos, nem confiamos em ninguém. Nós confiamos no Senhor, porque é Ele o autor e o que mantém o casamento, né? Sustenta o casamento com as bênçãos do matrimônio. É Ele. Então, vamos ver aqui o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 7, né? Diz assim a palavra do Senhor: quanto ao que me escreveste, 7, 1 e diante. Quanto ao que me escreveste, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa e cada um o seu próprio marido, ok? Porque Deus criou o casamento por causa das impurezas, ok? Nós, como filhos santos de Deus, para nos guardar da impureza, ou seja, do sexo ilícito, guardar do sexo fora dos propósitos de Deus, que o propósito de Deus é com o matrimônio. Ele nos deu a cada um a sua própria esposa e a cada uma o seu próprio marido. E este casamento dos filhos de Deus tem que durar enquanto viver os cônjuges. Mas se porventura um deles falecer, aí sim tem a bênção de Deus, segundo a sua palavra, para contrair
o segundo casamento, mas não o divórcio, seja qual for a justificativa do divórcio, não permite o segundo casamento. E quanto aos que não receberem o ensino a respeito do divórcio, nós vamos falar sobre isso. Só um instante, tá? Vamos falar a respeito disso, mas primeiro eu quero aqui mostrar porque é que não pode haver o segundo casamento para o cristão. Mas do mundo, nós não tem nada a ver com o mundo, amados. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 12, não vos conformeis com este mundo, com este século, ok? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ok? Então diz assim a palavra em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 39 e 40, diz assim: a mulher está ligada enquanto vive o marido, contudo se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Todavia será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião, e penso que também tenho o Espírito Santo. O que é que Paulo está dizendo aqui? Que enquanto viver, está ligada ao marido. Conforme diz que o Senhor não separa o homem não consegue separar, não tem autoridade nem poder para separar. Eu não estou aqui para contradizer as autoridades, né, judiciais, a autoridade que cuida de família, das causas cíveis, vamos dizer assim. Mas a palavra diz com relação à separação, não há quem possa desfazer o casamento, porque Deus criou o casamento e não criou alguém para desfazer. Não importa se é juiz, se é juíza, não importa. Não importa, a palavra diz, não separe o homem, que quer dizer, a criatura não tem poder para dissolver o casamento. Então, a palavra que diz, se falecer, agora, se falecer, fica livre para casar com quem quiser. Paulo está dizendo aqui, com quem quiser. Lembra que está falando na igreja. Aí ele vai dizer, no Senhor, porque a verdade é que tem pessoas, mesmo dentro da igreja, casando com incrédulos. E tem sérios problemas que forçam ainda mais, vamos dizer assim, a uma separação, a um divórcio, né? Aí Paulo vai dizer que o crente, ou a crente, que ficar viúva, cai-se de novo se quiser, mas que cai com alguém que esteja no Senhor, porque aí nós teremos lutas, como ele diz aqui no capítulo, no versículo, né, 40, diz assim, todavia será mais feliz que permanecer viúva. O que é que Paulo está dizendo assim? Porque o casamento sempre terão adversidades, terão problemas, né? Não existe um casamento perfeito na face da terra depois da queda de Adão. Não existe. Então é isso que Paulo está dizendo. Seria melhor permanecer viúva como eu. Esta é a minha opinião e penso que eu também tenho o Espírito Santo. Ok? Então, eu conheço muitas pessoas que depois que ficou viúva ou viúva não casaram mais. Mas não casaram porque não gostaram do casamento. Pelo contrário, foram felizes mesmo com todas as adversidades. Mas não sentiu aqui, como diz a palavra, o desejo de casar, mas sim de ficar só. E tem sido abençoado e abençoada, porque também isto honra o matrimônio, diz a palavra, ok? Então, não é verdade que alguns pastores, líderes, ou até mesmo teólogos, afirme que há segundo casamento após o divórcio para o cristão. A palavra, nós lemos lá, a palavra não se separa, o versículo não se separa desta palavra que diz, eu, porém, vos digo, quem repudiar a sua mulher, né, não sendo por relações sexuais ilícitas e casar, comete adultério. E quem casar com a repudiada também comete adultério. Então, o segundo casamento não está dentro
da oportunidade depois do divórcio. Não existe. Não existe, amados irmãos. E isto tem feito com que lideranças tenham sido um modelo mau para a Igreja de Cristo. Nós temos aí líderes, né, que têm o seu segundo casamento, sua segunda família, que tem causado aí realmente um transtorno e tem levado ao povo de Deus até mesmo não lutarem pelos seus casamentos. E tem sido realmente um desastre, porque o divórcio, que Deus odeia porque o divórcio ele descaracteriza toda a natureza do casamento criado e com os propósitos de Deus. Ou seja, quando há um divórcio, diz a palavra, aí abre-se as portas para o adultério. Imagine agora aí, adultério. E aqueles que têm filhos ou filhas, a dificuldade que nós temos já como os pais originais de educar os nossos filhos, disciplinando conforme diz Hebreus, como melhor nos parece, já é difícil. Agora imagine nossos filhos, né? Ou os filhos de divorciados que vêm já amargos, né? De decisões por causa de dureza dos seus pais nos corações, de ter aceitado o divórcio, e isto gera neles, né, uma indignação, né? Eles ficam amargurados. Imagine se esses filhos vão querer ou vai aceitar a disciplina de pessoas que não são os seus pais, são padrasto ou são madrasta. Não vão aceitar. E aí está aí a vitória de Satanás para construir, né, gerações totalmente desobedientes, porque a figura, né, de uma nação estadia é uma família estadia. Não tem como ter um povo ou uma nação estadia se a família não estiver de acordo com os padrões de Deus. Então, divórcio para o povo de Deus não existe como a solução dos problemas. Pelo contrário, vai causar mais problemas e vai ter Deus como aquele que odeia, não ama, a odeia o que se divorcia, o que repudia. E aí o repudiado também não tem o direito de casar como muitos pensam. Ah, então agora eu estou livre, eu posso casar. Não, a palavra diz, vai cometer adultério. Então, nós vemos que esta palavra, o divórcio não é para o povo de Deus. O divórcio não existe. O divórcio não está no coração de Deus, está no coração duro dos homens, ok? Então, nós vemos também que em Romanos capítulo 7, Paulo vai falar também, mais uma vez, claro que aqui muitos querem usar como analogia do casamento, mas a Escritura, a palavra de Deus também que vai falar a respeito da não dissolução do casamento, ou seja, não divórcio. Diga assim em Romanos capítulo 7, versículo 2. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias, ok? Então, o que é que a palavra aqui mostra bem claro? O que nós vimos em 1 Coríntios capítulo 7, 39. A mulher está ligada ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, está livre da lei e não será considerada adúltera se contrair novas núpcias, ok? Então, não é verdade que o divórcio
mesmo dado por qualquer juiz desta terra, ou qualquer autoridade, seja pastor, seja apóstolo, seja padre, seja quem for, a palavra diz, não separa o homem. O homem não separa porque Deus não concedeu este poder a nenhuma das suas criaturas, principalmente homens de Deus, que têm que seguir a verdade e ensinar a verdade. Bom, então a palavra diz que muitos, né, não têm ensinado a sã doutrina, né, e até muitos, por causa, né, do sistema, ou porque muitas das vezes estão procurando o favor dos homens e não de Deus, está querendo agradar a homens e não a Cristo, aí muitas das vezes ignoram, né, ou rejeitam, diz a palavra em Oséias capítulo 4, nós vamos ver aqui Oséias capítulo 4, quando estes, né, estes líderes, porque nós estamos vivendo, e nós somos, né, líderes ou liderados, vamos dizer assim. Então diz assim a palavra do Senhor, que muitos rejeitam o conhecimento do Senhor, seja a pastores, a líderes que conhecem a verdadeira doutrina de que não há divórcio para o segundo casamento. Há um divórcio sim, como diz a palavra, por causa da dureza do coração do homem, mas contudo, nem mesmo por causa de infidelidade conjugais que permite, ou Deus permite, o segundo casamento, como nós vimos aqui. Então, diz assim a palavra do Senhor. Agora vou falar a respeito daqueles que se divorciaram porque não tiveram o ensino da verdade, não tiveram a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e dos seus apóstolos com relação ao casamento, tá? Então, vamos ver aqui o que é que diz a palavra. E o divórcio traz destruições, né? O divórcio, como diz lá em Deuteronômio, né, que é da onde vem a lei que foi dada aos judeus, e diz que eles que se separavam tinham que dar carta de divórcio à mulher, a repudiada, porque era para proteger a mulher. Mas nós temos visto, amados, que o divórcio não protege nem a mulher e muito menos os filhos. Tem sido um desastre no meio do povo de Deus, e muitos, porque Deus odeia o divórcio, têm visto os seus ministérios manchados e perde a autoridade dos seus ministérios, perde a credibilidade e ainda leva muitos ao divórcio, e este divórcio tem o ódio de Deus, diz assim a palavra. Então, diz assim a palavra em Oséias capítulo 4, versículo 6, o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Olha aqui. Então, amados, se você, amadas, não tinha este entendimento, não rejeite. Não rejeite, porque é a lei de Deus, é a lei, né, perfeita do Senhor, que Cristo agora está em nós, o caráter de Deus. Então diz que sacerdotes rejeitavam conhecimento, né, e não dava conhecimento ao povo, e o povo era destruído, e Deus disse, eu também te rejeito, para que você não seja sacerdote diante de mim, e também os teus filhos não serão, não ensinarão. Lembra dos filhos de Eli e os filhos que aconteceu? Então, muitas das vezes, eu continuo sendo apóstolo, eu continuo sendo pastor, eu continuo sendo, sim, mas não diante de Deus, diz aqui a palavra. E também os teus filhos vai pregar e vai ensinar o quê? O que você está vivendo. Líderes, estou agora me dirigindo aos líderes, né? Aquilo que vocês estão vivendo, é isso que eles vão pregar, é isso que eles vão ensinar. Mas a palavra diz que assim estão rejeitados por Deus e não serão sacerdotes diante de mim. Não é pastor, não é apóstolo, dê o título que você quiser.
diante de Deus não é nada, porque Deus o rejeita, porque rejeitam o conhecimento de Deus. Então, muitos têm conhecimento e não ensinam a verdade. Aqui já falei porque procura agradar a homens, né? E não são, diz a palavra, servos de Cristo. Gálatas 1 fala sobre isso. Buscam o favor dos homens e não o favor de Deus, ou seja, procurando sempre agradar a galera, vamos dizer assim, né? Agradar aqueles que querem ouvir o que querem, não os que eles precisam ouvir. E nós, irmãos, nos dias que estamos vivendo, precisamos ouvir a verdade acerca do divórcio, para que esteja fechada esta cancela que foi aberta pelo movimento protestante, que permitiu, como Moisés, o divórcio no meio do povo de Deus. Sabe de uma coisa? O divórcio no nosso país, no Brasil, ele foi manifestado em lei em 1977, ou seja, é muito novo com relação ao cristianismo, aos cristãos do Brasil. Vamos dizer assim, que o evangelho, o protestantismo, né, foi na década, vamos dizer assim, no ano de 1500 de alguma coisa, lá com Martinho Lutero. E aí, muitos chegam a dizer assim, o divórcio demorou a chegar no Brasil. É verdade, chegou em 1977. E aí nós vemos Deus em Cristo falando em Mateus, que desde o princípio não foi assim, não tinha divórcio e não deve ter, mesmo que alguns tentem justificar através de infidelidade conjugal. A palavra diz não. Você pode até se divorciar, você pode até se separar, mas não pode casar-se de novo enquanto viver o teu cônjuge, ok? Então, aqui, aos que têm conhecimento, negam, os sacerdotes, aqueles que lembra que o pai está falando aqui é o quê? Ao povo hebreu, que recebeu o ensinamento a respeito do divórcio por intermédio de Moisés, e eles negavam o conhecimento ao povo de Deus. E quanto ao povo gentio, porque nós estamos, né, como povo eleito de Deus, da igreja de Deus, gentios, né, que não recebemos este conceito, e muitos, antes de conhecer a Cristo, ou mesmo conhecer essa doutrina do divórcio, se separaram, estão no segundo, no terceiro casamento. Até alguns líderes brincam, né? Eles mesmo apoiam o divórcio, depois eles brincam, que as pessoas trazem os problemas do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, sabe? Vem trazendo os problemas para dentro dos relacionamentos e nunca funciona. Sabe por que não funciona? Porque não tem a bênção do Senhor. E nem vai funcionar porque Deus não criou o divórcio. Deus criou o casamento, e a única forma de o cristão casar pela segunda vez é com a morte do cônjuge, ok? E também não vai ninguém aqui orar para que o cônjuge ruim, segundo os seus pensamentos, dos seus olhos, morra. Não faça isso. Pelo contrário, ore para que Deus tenha misericórdia e mantenha o matrimônio e não o divórcio nem a separação, porque aos que se divorciaram não tendo o ensino da sã doutrina, Deus trata com misericórdia, com a sua palavra, não levando em consideração o tempo da ignorância. Onde está isso, meu amado? Está em Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, no versículo 25, diz assim, a palavra do Senhor. A quem Deus propôs, está falando da nossa justificação em Cristo, diz a palavra. Então nós estamos justificados em Cristo e na sua palavra, ok? Então diz assim a palavra do Senhor. Romanos 3, 25. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometido, ok? Deus deixou impune. Então, se alguém não tinha esta doutrina, se divorciou e casou de novo, não se preocupe. Agora, depois do conhecimento, este é o teu primeiro casamento. Não se divorcie, nem se separe mais, porque Deus não levou em conta
o tempo da ignorância. E aqueles que estão recebendo o ensino e vai atrás de vozes de pastor ou de qualquer autoridade e opta pelo divórcio, pela separação, terá Deus odiando, porque a palavra lá em Malaquias mostra que Deus odeia o divórcio. E uma vez que haja divórcio ou separação, né, mesmo com a traição, a infidelidade conjugal, você, irmão ou irmã, não pode casar. Então, é melhor ficar casado, diz a palavra, confiando no Senhor, orando, porque Ele é o Deus do que possível, e não há causa que Ele não intervenha a nosso favor. Deus é por nós, Deus não é contra nós. E o projeto é dele. Eu só tenho que crer e confiar neste projeto dele e receber o conceito que nos foi dado para que nos guarde da impureza, né, da impureza sexual, que nos guarde da prostituição, da fornicação, do adultério, de toda sorte de sexo fora dos propósitos de Deus para os seus filhos, que é o casamento. Eu creio em nome de Jesus. Então, não devemos nos ater com o divórcio, com a separação, porque não é a vontade de Deus. Nós vamos dar continuidade, né? Este é o primeiro tema com relação ao divórcio e à separação. Então, a você que é divorciado, não tenha medo se você não havia antes recebido o ensino da sã doutrina com relação ao divórcio e à separação, ok? E mesmo recebendo este conceito, não rejeite e não siga pastor ou qualquer autoridade dizendo que um divórcio permite o segundo casamento. Nós vimos pela palavra que não. A palavra diz em caso de morte. Ah, mas conheço alguém que tem um título, né, de pastor, apóstolo, bispo, seja ele quem for, que já está no segundo casamento. Rejeitado, diz a palavra, rejeitado porque Deus odeia o divórcio e estão em adultério. Isso que a palavra de Deus diz, que estão em adultério. Os que não tinham conhecimento e reconhecer o ensino, estará também recebendo a bênção do Senhor, mesmo após o divórcio, porque Deus não leva em conta os pecados anteriormente cometidos por ignorância. Mas Deus é fiel, continue orando aí, para que Deus continue, né, falando ao seu povo, aos teus filhos, conforme diz a palavra. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quanto mais tenhamos todos um dia abençoado, debaixo desta graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Ao mais, graça e paz.